Pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retornar aqui. Então a gente falou aqui sobre o perfil do profissional da administração e falou um pouquinho sobre os novos requerimentos do administrador, requerimentos gerais, capacidade de solucionar problemas, né? Na verdade ele tem que ser criatividade na solução de problemas, né? Capacidade de estabelecer prioridades. A gente, na nossa vida, né, numa empresa totalmente diferente, nós temos algumas prioridades, né? Então, o que deve ser feito primeiro, a priori, normalmente são as emergências, né? Saber trabalhar em equipe. A gente pode falar como característica de ser líder, né? Ser um grande líder, liderar uma equipe, motivar uma equipe, aprender junto, caminhar junto com a equipe, legal? Produzir criatividade e ser empreendedor, a gente falou aqui, né? E capacidade de filtrar, usar bem as informações, não ter medo de errar. Normalmente o empreendedor, né? O empreendedor, ele não tem medo de errar. Ele assume riscos, beleza? Não tem medo do fracasso. Ele arrisca. É claro que ele assume os riscos, né? Sabendo quais são os riscos daquela atividade ou do próprio negócio, mas ele é um empreendedor, criativo, inovador, reinventa, ok? Essas são as características aí, requerimentos gerais, individuais, conhecer a si mesmo, né? Fazer uma autoanálise aqui, ter o objetivo da vida claro, identificar as oportunidades adequadas ao seu perfil. Você está dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de uma atividade que seja mais adequada ao seu perfil. Por isso nós temos aqui que nos conhecer, né? Para que a gente consiga dar o máximo do nosso potencial. Tá? É importante a gente se conhecer para que a gente consiga agarrar a oportunidade que seja dentro do nosso perfil, fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz muito melhor, né? Muito mais bem feito. Ok? Beleza? Para até aqui, tem dúvidas, pode te chamar no WhatsApp ou lá, né, na própria plataforma. Tá? Vou passar aqui. Bom, administração e suas perspectivas, né? Algumas mudanças recentes no contexto do administrador, queda intensiva nas barreiras para a obtenção das informações e perda do foco da sua procura. Quando fala em relação a queda de barreiras, né? Nós não temos mais barreiras. Quando fala em relação, a gente transpassa barreiras em relação à questão da própria informação, né? Nós temos uma gama de informações hoje, vários veículos de comunicação, várias informações vindo para tudo quanto é lado, e a gente pega um pouquinho foco, né, na procura, porque a gente não sabe talvez em quem acreditar, porque as informações são diversas, são divergentes, tem os pontos de vista diferentes, então nós temos aí que talvez falando que não há uma verdade absoluta, né? Mas que a gente consiga ter esse sentimento, esse feeling de escolher a melhor opção, tá? Investimento em produtividade com limitação sistemática das tarefas repetitivas. Cada vez mais investimento em tecnologia, né? Tecnologia da informação, máquinas, equipamentos, ok? As tarefas repetitivas, né? Não agregam valor, né, ao negócio. Em algumas situações substituímos, né, essas tarefas por máquinas e outros tamanhos. Legal? Aumento da velocidade da inovação mercadológica, aviação de posição de empresas líderes, né? Há uma competitividade aí, empresas de tecnologia principalmente. Elas toda hora, né, elas estão no topo do ranking das melhores empresas para se trabalhar, das empresas mais valiosas do planeta. Ok? Abertura rápida do mercado de movimentações intensas em alguns setores. Nós temos um mercado aberto, globalizado, compramos e vendemos ao redor do mundo, né? Então faz com que nós, né, da empresa aqui, da indústria nacional, empresa brasileira, tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, para que a gente não perca, né, automaticamente posição aí, que a gente não importe produtos aqui para o Brasil. Quando a gente já falamos aqui, quando eu importo produtos, importo serviços, eu estou gerando emprego lá no outro país, né? O ideal seria que nós exportássemos mais do que importássemos, né? Para a gente, quando fala em relação ao superávit da balança comercial, que é essa relação entre importação e exportação, a gente sabe que quando a gente exporta, gera emprego aqui e vende para outros países. Legal?
Mudança da área de investigação para informação, mais uma vez aqui falando da tecnologia da informação, né? Quando a gente fala em relação à informação, tecnologia, existem diversas empresas que estão crescendo aí ao redor do mundo, né? Tem o próprio Google, né? As empresas aí das redes sociais, né? Tem uma questão do marketing, né? Da abrangência a nível mundial. A gente cita aí a própria Uber, né? Que a gente está aí de motorista por aplicativo. A Uber não tem uma frota de veículos, né? Tem motoristas particulares, né? Que trabalham por aplicativo, e a Uber tem simplesmente a informação, né? Do trajeto, das rotas, de quem é o motorista, de quem é o usuário, tempo estimado aí das corridas. Antes de a gente fazer a corrida, sabe qual o valor que a gente vai pagar, ok? Ela detém informação, né? Investe tecnologia na informação, ok? É a vez das organizações flexíveis. Nós falamos aqui que uma organização pode ser engessada, ela tem que entender e saber amortecer, né? As diferentes correntes, né? A gente falou, temos aí fatores externos, fatores internos para fazer que nós tomemos decisões acertadas, ok? Então, uma flexibilização, o administrador tem que ser flexível, né? A escola hoje está sendo flexível com essa mudança na metodologia de ensino. Quantas escolas tiveram que se reinventar, essa mudança não está longe disso. Mudanças cada vez mais rápidas e inesperadas, né? De novo, o problema está vivendo aí, coronavírus, bolsa de valores, aumento do dólar, né? O computador caiu aqui. Organizações estão crescendo a nível mundial, nível global, as atividades organizacionais são cada vez mais complexas, tá? Então nós temos aqui, mudanças são rápidas e inesperadas, o mercado muda, tudo muda. Um exemplo disso, esse momento que está vivendo tanto turbulento aí. Ok? Vamos mudar aqui para o próximo slide. Vamos ver o que vem por aí. Opa, foi bom. Desafios da administração para o século XXI. Gerenciar as cada vez mais complexas, buscar alternativas sobre um ambiente altamente competitivo. Então a gente fala da concorrência, né? Que empresa hoje não tem um concorrente, né? O que ele está fazendo de diferente? Qual o preço praticado por ele? Qual a área de atuação? Onde ele está atuando? Quem é o cliente? Quem não é? Né? Qualidade dos seus produtos em relação ao meu? Existe concorrência, né? Saber trabalhar com tecnologia, depois dessas inovações, né? A cada dia nós investimos mais em tecnologia, tudo muda. A gente tem que acompanhar a evolução, essa mudança. Buscar produtividade maior, mesmo com a diminuição crescente dos recursos, de capital. A gente fala aqui, né, de aumento na produtividade, aumento no lucro, menor custo, né? A gente sabe que é menor despesa, cortar a despesa, né? O administrador vive pensando nisso. Aumentar a produtividade, aumentar o lucro, diminuir o seu custo, diminuir suas despesas, não é isso? Cortar, tem que cortar de despesa. Como é que eu consigo cortar a despesa e garantir a produtividade automaticamente no lucro? É complicado, tá? Buscar a atuação global, trabalhar para que a imagem das organizações seja a melhor possível. Quando a gente fala em relação aí a imagem, né? A gente pode se referir diretamente ao marketing, né? É o setor que cuida da imagem das organizações, né? Qual a imagem da empresa que você trabalha dentro da sociedade, né? Qual a imagem que a empresa tem perante o seu concorrente, seus clientes, ok? Vamos trabalhar para que a imagem da organização seja a melhor possível. Todos nós aí que trabalhamos sabemos que quando a empresa tem uma boa imagem no mercado, se traduz automaticamente em vendas, né? Aumento de vendas,
ok? Vou passar o slide aqui. Bom, a gente falou aqui, né, no bloco anterior, que nós tivemos uma evolução, né, quando a gente fala em relação à administração. Então nós tivemos aí, nós falamos teorias administrativas. Legal? Isso aconteceu, a gente falou, com a Revolução, né? Primeira fase da Revolução da administração, que tem a ver com a Revolução Industrial, e diz aqui uma profunda transformação econômica e social. O homem do campo e o artesão, destituído de qualquer coisa, além de sua força de trabalho. Então, o artesão, né, o homem do campo, ele produzia, né, os seus próprios artefatos, os produtos e tal, trocava. Só que ele foi recrutado para trabalhar na indústria e tinha apenas sua força de trabalho, né? Passaram a vendê-lo ao novo capitalismo industrial. Então aqui surge o trabalho assalariado. O artesão, que não tinha o seu salário, produzia seus próprios produtos lá, okay? Ou prestava algum tipo de serviço, dono do campo, agricultura, não importa. Ele foi recrutado para trabalhar na indústria, ok? E surge o trabalho assalariado, tá? Segunda fase, o processo de industrialização se alastrou na Inglaterra para vários países. Houve um aumento significativo, né, no aparecimento das indústrias, e a gente ia recrutando, né, os artesãos, os homens do campo, para trabalhar ali. Só que ele não tinha experiência nenhuma com a questão da indústria, tá certo? Ele sempre trabalhava no campo, ele tinha o seu ritmo de trabalho, legal? Provido pelo aprimoramento dos meios de transporte, pelo ambiente de capital acumulado, né, chamado grana, e provido do comércio colonial em expansão, do contrabando, do tráfico de escravos, da agricultura, da produção manufatureira. O capital britânico encontrou nas estradas de ferro o seu escoadouro natural, ok? Então nós tivemos aí a primeira e a segunda fase da revolução da administração. Mais uma vez, eu fiz o que aconteceu com a Revolução Industrial, tá? Bom, a primeira fase da escola, né, da administração, da visão científica, teve como principal aí fato a ênfase nas tarefas, tá certo? No aperfeiçoamento da execução de uma tarefa. E teve um percussor, né, chamado pai da administração, nos dizem que foi forte e tal, mas ele foi um farol, né? Frederick Taylor, desculpa o farol, estou viajando aqui. Foi o Taylor, tá, gente? O farol foi ênfase na estrutura, tá? Foi o Taylor, Frederick Taylor, ok? Taylor, daqui é desenho de tarefa. Ele foi considerado o pai da administração, ok? Ele foi o percursor. Então, a gente chama assim, ele foi o engenheiro, né, que ele tirou o método empírico, sem conhecimento científico, e ele empregou a ciência na indústria, nas empresas, nas organizações, através do estudo, tá certo? Da racionalização, do estudo científico. Ele estudava a execução de uma tarefa, cronometrava o tempo de execução de uma tarefa, ele estabelecia um padrão de execução de uma tarefa, um passo a passo. Então o artesão, dentro do campo, ele não tinha aquele regramento, ele produzia de acordo com a sua conveniência, tá certo? E ele começou a estudar um tempo, aí, padrão, né, uma forma de execução padrão, para que a gente não tivesse muitas imperfeições, muita variabilidade dos produtos. E até porque, quando a gente fala em relação às indústrias, já falou aqui que é o seguinte, né? Maior produtividade, maior lucro. O pessoal quer saber disso, né? Produzir mais, lucrar mais e diminuir seu custo. Ok? Então, o principal objetivo aqui do nosso amigo Frederick Taylor era eliminar o desperdício, diminuir despesa e aumentar produtividade, maior lucro.
Primeiro período, técnica de racionalização do trabalho através do estudo de tempos e movimentos. Então, esse nosso amigo Taylor aqui, pai da administração, o que ele fazia? Ele fazia um estudo do tempo de execução de uma tarefa e dos movimentos que eram executados pelo trabalhador para que ele conseguisse ali executar aquela tarefa. Ele começou a estudar, né? Então ele começou a cronometrar. E ele estabelecia lá que o tempo padrão para executar a tarefa era de X tempo, ok? E fazia um passo a passo, havia um regramento para aquilo, ok? O objetivo da administração era pagar altos salários e reduzir os custos de produção. Nessa época aqui, a gente chamava de homo economicus. Homem não vou botar homem não. Quanto mais se trabalhava, mais se recebia. Quanto mais eu trabalhava, mais eu recebia. E eu era motivado apenas pelo salário. Na verdade, pelo dinheiro. Ok? Então, eu tinha jornadas extensas de trabalho, né? Porque quanto mais eu trabalhava, mais eu recebia. Então, tinha jornadas extensas de trabalho, né? Passava lá 15, 16, 18 horas trabalhando, porque eu ia ganhar mais. Quando a gente trabalha muito, isso favorece a ocorrência de acidentes, né? Nós não tínhamos nessa época aqui da Revolução Industrial a preocupação com a prevenção de acidentes. Na verdade, o cansaço faz com que favoreça o acontecimento de acidentes. Acontecíamos também aqui doenças ocupacionais. A gente falou sobre isso aí na disciplina de organização do trabalho no meio ambiente, que eram doenças causadas pelo exercício profissional. As indústrias tinham lá um clima hostil de trabalho, o trabalho era braçal, né? Então, quanto mais se trabalhava, mais se recebia, né? Na verdade, o objetivo era pagar altos salários, como econômicos, legal? Para tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos para estabelecer processos padronizados. Ele falou aqui do regramento, né? Um passo a passo, que permita o controle das operações. Os empregados devem ser selecionados e colocados em seus postos em condições de trabalho adequadas para que normas possam ser cumpridas. Eu também selecionava o empregado de acordo com suas aptidões físicas, né? Quando eu tinha, por exemplo, um levantamento de peso, né? Ou transporte manual de produtos e tal, eu colocava alguém que tivesse um porte físico adequado para aquilo ali, né? Em algumas situações eu recrutava mulheres para serviços mais delicados e tal. O serviço braçal do homem, de acordo com a sua aptidão física, o seu porte físico. Não podia botar ninguém franzino para carregar peso, ia ter um problema na minha produção. Então, eu selecionava o trabalhador, o colaborador, para que ele conseguisse aí cumprir as normas. Tá legal? Os empregados devem ser treinados para aperfeiçoar suas aptidões, executar tarefas, a fim de cumprir uma produção normal, adequada, padrão, tá? Deve haver uma atmosfera de cooperação entre a administração e trabalhadores para garantir um ambiente psicológico adequado, o que não acontecia, tá? Beleza? Bom, o principal objetivo da administração científica é assegurar o máximo de prosperidade para o patrão. De novo, produtividade, maior lucro, e para o empregado, salários maiores. Quanto mais se trabalhava, mais se recebia. Ganhava-se por produtividade. Tá? A situação geral da empresa como requisito para a aplicação dos princípios, ele tinha aqui como os males de uma empresa a variagem sistemática dos operários. O operário ele sabia que a máquina poderia produzir um pouquinho mais, então ele retardava um pouquinho o processo, né?
Então, na verdade, ele tinha conhecimento disso, o operário tinha conhecimento disso, só que ele retardava o processo com medo, né, de ser substituído também pela máquina. Tá? Desconhecimento das rotinas de trabalho por parte da gerência, nós não tínhamos lá um gerente de produção, gerente de compra, gerente de vendas, nós não tínhamos uma departamentalização, onde aquele gerente é especialista naquela área de atuação dele. Okay? Isso foi acontecer lá com o nosso amigo Henrique Fayol, tá? Que ele ganhou toda a estrutura, ele começou a dividir setores e departamentos das organizações. Okay? Falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Na verdade, cada um, né, os mais de uma empresa é esse aqui, cada um construía, né, ou produzia, fabricava os produtos e tal, de acordo com o seu conhecimento em tempos diferentes. Ele visualizou como sendo mal, e ele combatia justamente isso aqui, tá certo? Ele começou a criar também a divisão de tarefas, né? Uma tarefa complexa, ele picotava as tarefas. Um exemplo, tá, gente? Você como exemplo, uma linha de produção de um veículo. Você imagina você sozinho produzindo um veículo, né? É uma atividade complexa, né? Devido aos diversos componentes que o veículo tem. Mas se a gente colocar uma linha de produção, onde eu tenho lá o bloco primeiro, coloco lá a carroceria, né? No caso, hoje é monobloco, não é mais carroceria, vou colocando o motor, a parte de suspensão, os vidros e tal. Então existe um passo a passo, né? Existem diversas etapas até que o veículo fique prontinho lá no final. É isso? Então, quem entende do que é uma linha de produção, eu posso ser um especialista em apertar um parafuso, especialista em colocar uma roda no veículo, especialista em colocar um motor no veículo, especialista em fazer um vidro no veículo. A gente sabe que hoje é tudo muito mais automatizado, tem lá a automação, né? Mas só para a gente entender, o veículo não um operário só que faz o veículo, é uma atividade muito complexa fazer um veículo. Então, ele começou a entender, se eu especializar aquele funcionário, fazer somente uma atividade, ele vai ficar especialista naquilo e fazer aquilo da melhor maneira possível, tá? E num menor período de tempo, consigo ter o produto final mais rapidamente, ok? Os princípios da administração científica do tema, planejamento, substituir a improvisação pela ciência por meio do planejamento. Já falamos aqui mais uma vez, método científico, eu estudava a execução da tarefa, quanto tempo, determinado tempo eu consigo produzir quantas peças, existe um tempo padrão, tá? Não era improviso do artesão, nem lá do homem no campo, que ele produzia de acordo com a sua necessidade, da sua conveniência. Aqui eu tive que ter um tempo padrão, tá certo? Ciência, usar ciência. Eu estudar a execução de uma tarefa, tá? Seleção científica e treinamento dos operários, preparo também das máquinas tendo em vista o seu uso racional, racionalizar, fazer com que eu consiga produzir mais sempre, controlar o trabalho para se ver se está sendo executado conforme planejado. Planejei produzir 100, 1.000 peças, 5.000 peças, 10.000 peças no dia, não importa. Eu tenho que ter um controle. Quantas peças eu produzi hoje? Eu tinha um controle, tá? E execução, distribuir a execução das tarefas aos operários, de acordo com sua aptidão física e seu conhecimento também. Ok? Vamos parar aqui nesse bloco, depois voltamos aí no outro bloco, outro assunto. Ok?